Oi, meus alunos do sexto ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem, se cuidando, tomando todo tipo de cuidado nessa quarentena. E estudando, fazendo as tarefinhas de casa, tudo certo, né, gente? Vamos lá. Essa aula que eu preparei para vocês é sobre a arte na pré-história. Hoje nós iremos começar de fato a mergulhar nesse conteúdo chamado História da Arte. E nós iremos passar esse percurso todos juntos, começando pela pré-história e depois mergulhando sobre outros conteúdos, adentrando um pouco mais nessa história da arte do Brasil e do mundo. Vamos lá? Pronto, gente. Para mergulhar mais um pouquinho nessa arte na pré-história, eu preciso que vocês façam duas coisas. Peguem caderno e seus materiais, como lápis, caneta, estojo, tudo que vocês têm, que vocês copiam aí nos seus caderninhos. Por quê? Porque esse é um conteúdo que vocês não tinham anotado em sala de aula, porque é um conteúdo novo. A gente vai começar hoje. Então vocês vão copiar, vocês podem pausar esse vídeo, vocês vão copiar pausadamente aquilo que eu estou falando, aquilo que está no slide, tá bom? A gente vai fazer isso, para poder que a gente mantenha esse ritmo e fazer esse processo de ensino-aprendizagem à distância dar certo. Bora lá! A arte da pré-história, a gente tem que entender que esse período da pré-história é um dos períodos mais fascinantes da história humana e foi dividido devido à sua longa duração. Foi um período que durou muito tempo e foi dividido em três partes: Paleolítico, que também é chamado de Idade da Pedra Lascada; Neolítico, que também é chamado de Idade da Pedra Polida; e Idade dos Metais. Até aí, tudo bem, né? Vocês copiam tudo direitinho. Pode pausar esse vídeo quando achar necessário pausar para poder copiar no caderno e me acompanhar. Vamos lá. Em geral, essa arte na pré-história compreende pinturas realizadas em cavernas, gravuras esculpidas em rochas, esculturas e estatuetas. Como ela é anterior ao surgimento da escrita, não temos nenhum documentos ou relatos escritos desse período. Tudo o que sabemos é resultado de muita pesquisa dos historiadores e dos antropólogos. Eles reconstituíram a cultura humana pré-histórica com base nos objetos encontrados em várias regiões do mundo e nas pinturas e gravações no interior de muitas cavernas, na Europa, no norte da África, na Ásia, no continente americano. Então, com muito esforço dos historiadores, dos antropólogos e de suas pesquisas e de suas escavações, nós hoje temos acesso a essa gama de informações sobre essa cultura pré-histórica, através das imagens, através das pinturas, através das gravações, tudo feitas por esses povos pré-históricos ao longo de todo o mundo. A arte no Paleolítico é a primeira fase. Esse período foi chamado também de Idade da Pedra Lascada, porque as armas e instrumentos que eram produzidas pelos grupos humanos de pedras, eles eram lascados, eles eram quebrados para adquirir bordas cortantes. As primeiras expressões de artes eram muito simples, consistiam em traços feitos na parede das cavernas ou nas mãos em negativo. Esse efeito aqui das mãos em negativo é essa imagenzinha aqui, ó. Vocês estão vendo? Das mãos em negativo. Parece uma foto quando a gente está tirando foto e coloca no efeito lá negativo da câmera do nosso celular. Para realizar esse tipo de pintura, o artista do Paleolítico obtinha um pó colorido a partir da trituração de rochas, depois com uma espécie de canudo soprava em cima da mão encostada na parede e, portanto, o pó cobria a parte que estava exterior à mão e a parte que estava à mão ficava assim,
sem estar manchada de pó. Por isso que tinha esse nome mãos em negativo. E aí, vamos pausar esse vídeo e escrever no caderninho. Bora lá! A principal característica dos desenhos e pintura nesse período é o naturalismo. Por isso o título desse slide, o naturalismo. O que significa isso? O artista desse período, chamado Paleolítico, representava os seres do modo como os via, ou seja, reproduzia a natureza como a sua visão captava. Ele reproduzia o bisonte como a sua visão captava, reproduzia as montanhas como a sua visão captava, reproduzia a natureza como a sua visão captava. Por isso chamava naturalismo. Ao olharmos para essas pinturas rupestres, nos perguntamos o motivo que levava os seres humanos a fazer essa pintura. Uma das explicações que temos é que elas seriam obras de caçadores, como parte de rituais de magia. Como exemplo, o pintor acreditava que aprisionando a imagem do animal quando pintava, teria poder sobre ele na hora da caça, por exemplo. O artista do Paleolítico também fazia esculturas e nelas notamos o predomínio das figuras femininas e a ausência de figuras masculinas. Como podemos ver aqui, nessa imagem de figura feminina, vocês podem ver comigo, destaca-se a Vênus de Willendorf. Vocês podem ver comigo? Pronto, vou passar. Começamos agora a arte no Neolítico. Começa um novo estilo. Esse período também foi chamado de Idade da Pedra Polida, porque nela se desenvolveu a técnica de produzir armas e instrumentos com pedras polidas por atrito que tornavam mais afiadas do que as pedras lascadas. Nesse período aconteceu a Revolução Neolítica e a partir daí vocês prestem bem atenção agora no que a professora vai dizer. Essa Revolução Neolítica deu início à agricultura e à domesticação dos animais, ou seja, os homens começaram agora a plantar, a colher, a fazer um cercadinho, a domesticar os animais e permitiu ao homem a substituição da vida nômade, aquele homem que antes não tinha uma casa própria, como vocês. Vocês têm uma casa própria e não vivem viajando de casa em casa, morando de casa em casa. Morando uma vez aqui, depois você vai uma vez lá no Maranhão, depois você vai uma vez lá no Rio Grande do Sul, depois você vai outro mês lá no Rio Grande do Norte. Mas não, você tem uma vida estável. Então essas pessoas, antes da Revolução Neolítica, essas pessoas viviam assim, iam de lugares em lugares, porque para elas era melhor viver assim. Depois, com o início da agricultura, elas perceberam que é melhor viver uma vida estável e em um lugar, porque assim vai permitir plantar e colher e viver daquilo do que elas plantam e colhem, domesticar os animais, como por exemplo, ter um gado, ter uma vaca com leite, que dê leite, ter uma cabra e domesticar aqueles animais e permitir ao homem que ele tivesse uma família. Esse fato transformou profundamente a história humana, pois com a fixação desses grupos humanos houve um aumento da população. A população cresceu muito e o desenvolvimento dos primeiros núcleos familiares, além da divisão do trabalho nas comunidades. A partir daí, o ser humano criou técnicas como tecelagem e das cerâmicas e construiu as primeiras moradias. Ou seja, o homem percebeu que agora era necessário técnicas que antes eles não precisavam, como a tecelagem, como a cerâmica, fazer vasos para guardar sementes, para guardar alimentos, para estocar comida, que ele não precisava fazer antes, porque ele não tinha uma vida estável, ele tinha uma vida nômade. Vamos lá. Percebemos então que a arte do Neolítico refletiu todas essas conquistas técnicas.
Esses avanços refletiram-se diretamente na construção dos monumentos megalíticos. Vamos pausar esse vídeo e anotar o que significa monumentos megalíticos. Isto é, enormes complexos feitos por um amontoado de grandes rochas. Esses monumentos são encontrados em diferentes partes do mundo e estão diretamente relacionados com a necessidade do homem de criar registros em homenagens aos seus antepassados. Podem também ter relação com a marcação do tempo ou com a observação dos astros. Em todo o mundo há um tipo de monumento megalítico. Eu trouxe aqui uma estrutura megalítica mais conhecida, que são chamadas de Stonehenge, que fica na Inglaterra. O estilo naturalista do Paleolítico deu lugar a um estilo mais simples e mais geométrico. Vocês sabem o que é geométrico? Aquelas figuras mais triangulares, mais quadradas, com sinais e figuras, que mais sugerem do que reproduzem os seres. Ou seja, não tem mais uma fixação de reproduzir os seres como eles na verdade são, mas sim sugerir com traços, com linhas, com figuras, com sinais. Essa foi a primeira transformação na história da arte. Não foram apenas as características das formas que sofreram mudanças. Os temas também sofreram mudanças. O ser humano passou a ser representado em suas atividades cotidianas e coletivas. Não é não, meninos e meninas? Se os seres humanos agora vivem em comunidade, eles agora mudaram os temas que antes eles pintavam. Quais eram essas atividades coletivas? Danças coletivas, atividades ligadas ao trabalho, ao de plantio e colheita. Mas aí surgiu um grande desafio. Essa mudança de tema fez surgir um novo desafio. Como sugerir movimentos? A dança tem movimento, não é, minha gente? Quando a gente dança, tem movimento do corpo. Então, como sugerir movimentos numa imagem fixa, numa imagem parada? Como é que eles resolveram isso? Essa preocupação de movimento levou à criação de figuras cada vez mais leves, ágeis, pequenas, com poucas cores. Com o tempo, essas figuras reduziram-se a traços e linhas muito simples, mas capazes de transmitir sentido a quem havia. Percebam aí, essa pintura rupestre nas cavernas, na Argélia. Vocês percebem como as pinturas estão bem mais leves e cada vez mais ágeis. Essa aqui também, ó, na região do Saara, também cada vez mais sugerindo do que representando a figura do homem. Estão cada vez com menos cores. Agora começamos a idade dos metais, um novo material da forma beleza. A gente agora vai perceber o que foi surpreendentemente importante para a idade dos metais. Foi o que? Foi a produção do fogo. Na idade dos metais, o ser humano já havia dominado a produção do fogo. Graças a isso, o artista pôde começar a trabalhar o metal, servindo-se da técnica como forma de barro, é uma técnica, ou da técnica da cera perdida, e produzir peças muito bem feitas. Ou seja, com a produção do fogo, os artistas começaram a ter outro material para poder fazer as suas obras de artes, utilizando dois tipos de técnicas diferentes, a forma de barro e a da cera perdida. Esculturas de metais, como a reproduzida ao lado, foram encontradas sobretudo na Escandinávia e na Sardenha, com representações de guerreiros e mulheres, são ricas em detalhes e servem de documento dos costumes desse período. Perceba essa escultura aqui, do período neolítico de bronze, encontrada na Sardenha. É muito bonito, né, minha gente? Vocês vão anotar cada parte importante desse vídeo no caderno de vocês. Qualquer dúvida, me procurem, tá, pessoal?
Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante sobre a arte na pré-história. Até a próxima aula, a gente vai continuar com esse tema. Eu espero que vocês tenham gostado. E, por favor, qualquer dúvida, vocês me procurem. E é isso aí. Tchau, gente. Até mais.